nosso coração em Tua presença, Pai. Sabemos que lutas vêm, dificuldades vêm em nossas vidas todos os dias, Senhor. E às vezes é difícil de abrir a boca e louvar a Ti, agradecer e dizer que ainda o Senhor é bom. Talvez por momentos difíceis que o Senhor tem nos lançado em nossas vidas, no nosso dia, ainda o Senhor tem sido presente em nossas vidas, tem nos livrado, tem nos sustentado, tem nos presenteado todos os dias com fôlego de vida, com a vontade de acordar cedo, trabalhar, lutar pelos seus sonhos. Isso já é o suficiente em agradecer ao Senhor, porque Ele tem feito muito por você, querido. Amém? Aleluias. Vamos adorar o Senhor. Abra o seu coração e não deixe que nada venha abalar a sua adoração, porque Ele quer escutar a tua voz, o teu louvor, não a minha voz, e não a voz de ninguém aqui, não o som do teclado, o som do violão. Ele está aqui para escutar a tua voz, a tua adoração. Amém? Vamos adorar o Senhor. Majestoso Rei, esplêndido Senhor, queremos te adorar, queremos te adorar. Tu és a minha luz, que vence a escuridão ao som da sua voz, ao som da sua voz. Meu Deus, grande é, cantem o meu Deus, grande é, todos cantam Deus. Meu Deus, grande é.
grande que nunca mais vamos passar por ele. Parece que aquela dificuldade, aquele momento difícil de nossa vida nunca mais vai terminar. Parece que aqueles dias são intermináveis. Parece que um dia é um século. As horas não se passam, os dias não se passam, a resposta não vem, o alívio não vem. E vindo problemas, dificuldades, vontade de desistir, jogar tudo para cima, para o alto e ir embora, fugir de tudo. Às vezes o nosso coração sei, é por isso que quando estamos passando por algum problema. Mas essa frase diz tudo. Meu Deus grande é. Cantem, o meu Deus, Ele grande é. Todos cantam Deus. Ele é grande, querido. Ele é tão grande, querido, que Ele pode fazer infinitamente mais por você. Ele pode mudar a sua história dentro de um dia. Ele pode dar uma nova direção para você nessa noite. Ele pode dar a resposta que você tanto precisa nessa noite. Ele pode falar com você. E essa noite pode ser marcada por um novo começo, uma nova história na tua vida. Amém? Aleluia. Se Ele pode fazer isso, se Ele pode fazer isso, canta mais uma vez, querido. Meu Deus grande é. Cantem o meu Deus grande é. Todos cantam Deus. Meu Deus grande é. Meu Deus grande é. Cantem o meu Deus grande é. Todos cantam Deus. Meu Deus grande é. Oh, aleluias. Aleluias. Ele merece, querido. Aleluias, porque Ele é grande, querido. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro
pouco gripado. A garganta tá meio estourada, me desculpe se tem algum erro. Minha companheira também tá um pouco com a garganta machucada e não pode estar aqui hoje. Mas ela tá lá louvando o Senhor com o fôlego que ela tem. Amém? Aleluia. Olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou amor do Pai, justo Rei. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Seu amor, merecida a vida, de graça recebi. Sua cruz da morte me livrou e trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
Esta canção, só tu és, Senhor, digno do meu louvor, só tu és, Senhor, digno da minha vida, tu és, Senhor, oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Só tu és, Senhor, digno do meu louvor, só tu és, Senhor, digno da minha vida, tu és, Senhor, oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável,
areia, onde a onda do mar vem e leva tudo, onde você tem firmado os seus pés, querido, onde o seu coração está. Será que está sobre essa rocha ou será que está sobre essa areia? Onde vem qualquer tempestade e leva tudo, engole tudo, teus sonhos, teus projetos, tudo aquilo que você sonhava. Em qualquer hora, querido, pode vir uma grande tempestade e levar tudo. Firme-se nessa rocha que é Cristo. Construa um lar onde essa rocha que é Cristo. Construa um casamento onde a rocha é Cristo. Crie seus filhos aonde a rocha é Cristo. Crie um seu negócio aonde a rocha é Cristo. E se estabeleça o seu coração onde a rocha é Cristo. Aonde Ele tem primícia, querido. Aonde Ele pode ter liberdade de agir. Passe a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. E pergunte a si mesmo: aonde o meu coração está essa noite? Se pergunte para você mesmo. Antes de cantar esse pedaço dessa canção, se pergunte assim a você mesmo. Se concentra no Senhor, querido. Se for necessário, chore. Se for necessário, se lance na presença do Senhor, se ajoelhe. Se arrependa do que for preciso, querido. Mas aonde? Hoje Jesus tem te dado uma oportunidade. Você pode construir uma nova história, querido. Um novo lar, um novo casamento, um novo negócio. Oh, Jesus, querido. Hoje Ele pode mudar a sua história, querido. Aonde você quer construir? Se você quer construir em Cristo esta noite, cante conosco bem forte, mas bem forte com todo o seu coração. Eu vou construir
o nome dele. Ele se compadece e ele começa a olhar para essa vida. Ele começou a olhar para esse jovem, para esse homem. E ele pegou e cuspiu sobre o chão e fez um monte de lama e passou sobre os seus olhos. E falou para ele: vá até o tanque e lave os seus olhos. E ali ele começou a enxergar. Ele se perguntou: esse é eu mesmo? Você pode imaginar, querida, a alegria dessa pessoa quando ouviu a face do Senhor Jesus. Assim somos nós, querido. Quando o Senhor Jesus passar essa lama sobre os seus olhos e tirar todas as vendas, e você começar a enxergar a glória dele, você não vai querer mais parar de adorá-lo. Que maravilha é o nosso Senhor, querido. Ele se compadece dos seus. Ele tem compaixão de nós. Ele tem sustentado, querido. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Jesus querido. Oh, Pai querido. Aleluia. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, incomparável, Jesus. Se puder ligar o microfone. Som. Papai, nessa noite, Senhor, nós podemos Te sentir, Papai. Nós podemos Te perceber, nós sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor é simples, Pai. O Seu amor é simples, a Sua palavra é simples, a Sua presença é simples. Não é necessário que nada espetacular aconteça, o Senhor por si só já é espetacular. Não há necessidade, Senhor, de que uma luz natural se acenda, ou que algo, Pai, que atrai a nossa atenção aconteça. A Sua simplicidade, o Seu amor leal, a Sua verdade, Senhor, tem nos atraído. Nós não viemos aqui por causa de algo espetacular, a não ser a Tua presença. Vem nesse lugar, Pai. Nós queremos que o Senhor encha o nosso coração com esse amor, Pai amado, poderoso, que pode mudar o mundo. Acabamos, Senhor, de adorá-lo com essa canção, declarando esse desejo, Pai. Enche o nosso coração com esse amor poderoso, que é capaz de mudar o mundo. Nós já podemos experimentar mudança no nosso mundo, no nosso interior, na nossa casa, nas nossas famílias, no nosso bairro, na nossa cidade. E esse amor está se espalhando, e ele vai se espalhar mais e mais, até o ponto, Senhor, desse mundo já não ser mais o mesmo, porque o Senhor tem derramado desse amor que muda o mundo. Envolve-nos nesse amor, faz com que a nossa essência seja esse amor, faz com que as nossas palavras saiam envolvidas nesse amor, que as nossas atitudes expressem esse amor, que os nossos pensamentos, Pai, estejam conectados com esse amor, que os nossos sentimentos sejam movidos por esse amor. Pai, esse amor que mudou o mundo de tantas pessoas de forma individual, também é poderoso para mudar o mundo de tantas pessoas de forma coletiva, Senhor. Nessa noite se move nesse lugar, que esse seja um culto totalmente diferente, Senhor, de todos aqueles que nós já experimentamos. Nós esperamos que o amor, que a Tua palavra diz, que é mais forte do que a morte, e já provou que é mais forte do que a morte, porque o Senhor foi para uma cruz, morreu no nosso lugar, e por causa do Teu grande amor, o Senhor ressuscitou e venceu a morte, que estava a nos cercar, a nos encurralar, a nos julgar e condenar. O Teu amor já provou, tem provado e ainda provará que Ele é mais forte do que a morte. Nessa noite eu profetizo em nome de Jesus, aonde houver a morte aí, seja na saúde, seja nas emoções, seja na fé, que o Teu amor, Senhor,
venha e toque, Senhor, cada uma dessas pessoas. E que mais uma vez esse amor poderoso destrua a morte em todos os seus aspectos. E que a vida abundante que vem desse amor tome o nosso coração. Em nome de Jesus, se você crê e concorda, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor. Você pode se assentar por um minuto, querido? Bem, queridos. Quem tem desejo de receber mais de Deus essa noite? Amém? Pode se assentar, queridos. Fique à vontade, na medida do possível, na medida que o frio não atrapalhar você, né? Se o frio começar a incomodar, você levanta, dá uns pulos aí e fica tudo certo. Queria compartilhar algo que Deus plantou no meu coração durante essas últimas 2 semanas que eu não estive aqui, né? No final de semana. Fiquei sabendo que foi uma bênção. Quem estava no culto de domingo? Disse que foi uma bênção, é verdade isso? Não? Diz que Deus usou um profeta para falar com vocês. E eu soube que Deus chamou você para lugares mais profundos, é verdade? Para entrar no rio de vida dele. E é isso que eu creio também, que ele está nos chamando para entrar em lugares mais profundos, em relacionamentos mais íntimos, né? Para ser lavado, regenerado, né? Para ser também purificado. Isso é algo que Deus quer fazer constantemente na nossa vida. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre milagres. E eu creio que Deus vai falar com você, assim como Ele falou comigo. E nós vamos falar de milagres um pouquinho diferente do habitual. Eu quero falar de milagres invisíveis. E, por incrível que pareça, eu vou sugestionar que você veja os milagres invisíveis. Porque milagres invisíveis não quer dizer que nós não podemos ver, porque nós temos olhos naturais e temos uma visão espiritual também. Nós temos um entendimento espiritual. Então, os milagres invisíveis, eles não são vistos com os nossos olhos naturais, mas é possível perceber os milagres invisíveis através da nossa fé, através do Espírito Santo. E eu queria começar com essa pergunta. Para cada um de vocês, você não precisa responder de forma pública, mas que você respondesse para você mesmo. Você já viu um milagre acontecer? Você já viu um milagre da parte de Deus acontecer? E eu não estou falando de... não me julguem, mas eu vou fazer uma sugestão aqui. Deus cura de câncer, Deus cura de doenças que os médicos já muitas vezes já disseram para a pessoa que não tem mais jeito. E Deus cura de uma dor de cabeça, Deus cura de uma dor de estômago. Isso tudo é milagre, mas eu quero que você pense num milagre grande nessa noite. Não aquela dor de cabeça que você estava e orou e Deus curou. Isso também é um milagre, mas a minha pergunta é específica para um milagre sobrenatural, para algo espetacular. Você já viu um milagre espetacular acontecer? Como aqueles que a gente lê na Bíblia, que Jesus operou, que os discípulos de Jesus operaram. Talvez você já viu aí alguma experiência sendo contada aí na internet. Eu lembro de alguma que aconteceu recentemente na comunidade cristã de Curitiba, onde uma cadeirante se levantou e voltou a andar. E isso é um milagre espetacular. Eu não estava presente nesse dia, mas eu assisti o vídeo. E é de fato algo que a gente pode crer nisso. Há muitas pessoas ao redor do mundo. Nós temos histórias de mortos ressuscitando ainda, queridos. Não é só do tempo de Jesus. Jesus ainda faz milagres nesse tempo em que nós estamos vivendo. E acho que já deu tempo de você pensar, se você viu, se você presenciou, se você experimentou um milagre extraordinário. E talvez a resposta foi não. Eu nunca vi, pastor. Eu nunca vi um cego voltando a ver, um mudo voltando a falar. Eu nunca vi um coxo voltar a andar. Eu nunca vi um morto ressuscitar. Mas eu queria dizer para você algo que talvez você não concorde inicialmente. Mesmo que você não viu um coxo andar, um cego voltar a ver, um mudo falar, você já viu milagres extraordinários. Porque aqui dentro já aconteceu milagres extraordinários. Amém? Cadê o Orley? O Orley está aí, não? Está lá dentro? Tá bom. O Orley, por exemplo, recentemente ele deu um pouco do testemunho dele aqui,
para mim a vida do Orley é um milagre extraordinário. Não estou usando o meu exemplo, mas eu creio que a minha vida, nesse momento, o estado o momento onde eu estou agora pregando o Evangelho, não tem outra resposta a não ser um milagre extraordinário. Você estar aqui talvez seja, só o fato de você estar aqui hoje seja um milagre extraordinário. Mas um milagre extraordinário que muitas vezes nem nós vemos, nem as pessoas veem. Porque acontece no secreto. Quando Deus muda um coração, quando Deus muda convicções, quando Deus liberta você de pensamentos, de sentimentos, ninguém vê. E talvez nem você admita que isso seja um milagre, mas é. Mas é um milagre, e é um milagre extraordinário. Nós vamos chegar à conclusão, queridos, que os milagres invisíveis, eles são muito, muito, muito importantes, a ponto talvez de ser mais importante do que os milagres visíveis. Há milagres visíveis que acontecem, né, e todo mundo aplaude, e todo mundo dá glória a Deus, mas acaba ali o resultado. Mas há milagres invisíveis, que talvez ninguém vê, que talvez ninguém aplauda, que talvez ninguém glorifique a Deus, que tem um resultado permanente por gerações e gerações, e muitas pessoas são tocadas por causa daquela transformação. Amém? Eu sempre falo que uma das coisas que Deus fez na minha vida é realmente me capacitar para pregar, para falar do Evangelho. Né? Muitos de vocês já riram quando eu contei como que eu era, que eu passava fome de vergonha de comer, né? Que eu entrava mudo nos ambientes e saía calado. Né? Ainda acontece, ainda tenho muita timidez, tenho muita dificuldade para me expressar em vários momentos. Mas, queridos, a minha proposta, o dia que eu fui, as primeiras vezes que eu tive contato com a igreja, eu sempre orientava a minha esposa: olha, já avisa todo mundo para ninguém falar comigo, porque senão é a última vez que eu vou. Né? E para vocês pensar nessa realidade de eu não conseguir falar com ninguém, para hoje estar aqui conversando com vocês, para mim isso é um milagre extraordinário. Porque não é de mim mesmo, eu jamais venceria aquilo sozinho se Jesus não tivesse entrado na minha vida. Amém? Talvez agora você começou a lembrar de alguns milagres invisíveis que Deus fez na tua vida. Você pensou que você estaria hoje aqui? Pense comigo, se Jesus não tivesse operado nenhum milagre na tua vida, como você era? Se nada disso tivesse acontecido comigo, queridos, eu sempre falo isso com muita convicção, é muito provável que eu já teria morrido. Já testemunhei aqui em outros momentos a sentença de morte que eu tinha, né, na minha adolescência, que eu tive na minha adolescência. Eu vim de uma família onde algumas tragédias aconteceram. Antes de eu nascer, ainda no ventre da minha mãe, o meu avô foi assassinado. A minha mãe praticamente assistiu ele sendo assassinado. Com 14 anos, a minha mãe foi assassinada. Eu quase assisti ela sendo assassinada em um assalto. E a partir daquele momento, eu comecei a carregar a sentença de que eu também morreria assassinado. Né? E eu falo com muita certeza, queridos, isso não é uma possibilidade, é uma realidade. Eu teria morrido se Jesus não tivesse entrado na minha vida. Então eu sou um milagre, eu me considero um milagre. Tudo que Deus fez na minha vida é sobrenatural, não é natural. Ninguém mudaria a minha história a não ser Jesus, amém? E eu estou falando isso para estimular você a ver que Deus tem cuidado de você, que Deus tem trabalhado na tua vida, Deus tem trabalhado nos teus sentimentos, nas tuas emoções, Deus tem trabalhado no teu casamento, Deus tem trabalhado na tua família, no teu trabalho, nos teus estudos. Ele se move e muitas vezes o problema é que nós não estamos atentos para ver ele se mover. Quando a gente fala em um milagre extraordinário, né, parece que a gente está sendo até redundante, né? E por quê? Porque milagre já é algo extraordinário. O dicionário define milagre como um ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais, acontecimento formidável. Então, a palavra milagre já é algo extraordinário, mas eu estou falando de um milagre extraordinário que muitas pessoas não veem. Extraordinário, a palavra extraordinário diz assim, que é algo que foge do usual ou do previsto. Então, o milagre invisível é um milagre extraordinário, porque ele foge do usual. Se nós formos lá para a Bíblia, procurar, selecionar os milagres que Jesus operou, você vai encontrar pelo menos 37 momentos em que Jesus fez algo extraordinário aos olhos humanos. Ele multiplicou pães e peixes pelo menos 2 vezes, ele andou sobre as águas, ele curou enfermos de diversas doenças, enfermidades, ele ressuscitou mortos.
Ele fez coisas, né, que os nossos olhos realmente ficariam arregalados se estivessem contemplando. Ele transformou água em vinho. Ele libertou pessoas que estavam sendo oprimidas por demônios. Ele se transfigurou na presença dos seus discípulos, ou seja, ele apareceu de forma divina, né? Não apenas como o Jesus homem ali presente, mas a Bíblia menciona essa transfiguração, onde ele apareceu, né, com o seu corpo glorificado na presença dos seus discípulos. Ele fez tantas coisas, ele acalmou tempestades. E se nós estivéssemos lá junto com Jesus, nossos olhos iam ficar regalados, né, admirados. Mas em João capítulo 21, versículo 25, o apóstolo João, ele fala que Jesus fez muito mais do que isso. Ele fez muito mais do que isso, a ponto de que, né, se fossem escritos todas as vezes que Jesus operou um milagre, ia faltar livros nesse mundo para serem registrados. Isso está lá em João 21, 25, e diz assim: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. E agora eu pergunto para vocês, será que o apóstolo João está falando só de milagres que poderiam ser vistos a olhos nus, né? No sentido de enxergar alguma mudança sobrenatural acontecendo? Ou será que o apóstolo João está falando de milagres invisíveis também? Eu creio, assim, com muita convicção, que o apóstolo João está falando desses milagres que acontecem todos os dias, mas que os nossos olhos não veem. Acontecem dentro de nós, acontecem ao nosso redor e nós não vemos, e nós não atribuímos, né, essas coisas a Deus, né? Então, glória a Deus se você já viu um milagre acontecer, mas fique sabendo que você vai sair daqui com essa convicção, que mesmo que você não achasse que você nunca viu um milagre acontecer, você vai sair daqui sabendo que muitos milagres já aconteceram em você e ao teu redor, que você não viu, mas que são reais e que são até mais importantes do que os outros milagres que os olhos podem contemplar. E por quê? Eu pergunto por que nós temos tanta dificuldade. Por exemplo, querido, uma pessoa viciada no álcool ou nas drogas, ou em jogos, por que nós temos tanta dificuldade em enxergar que quando essa pessoa sai do álcool, sai das drogas, sai da pornografia, sai dos jogos, ela não é um fruto de um milagre? Por que nós não atribuímos isso a Deus? E eu não tenho outra definição para dar a não ser milagre. Muitos casos, né, especialmente na questão, né, de dependência química. Não sei se você teve alguma experiência como pastor. Eu já tive a oportunidade de ajudar algumas pessoas, e algumas pessoas, né, elas realmente experimentaram o milagre de nunca mais entrar nessa vida. Mas é algo que é muito difícil naturalmente. Somente com as nossas forças naturais, eu não digo que é impossível, mas é muito, muito difícil alguém se libertar sozinho. Então, queridos, eu já vi muitas pessoas recebendo o milagre da libertação. Eu já vi casamentos, né, destruídos sendo restaurados. Eu já vi empresas falidas sendo novamente levantadas. Eu já vi tantas coisas acontecerem que eu tenho convicção que não seriam possíveis somente por uma intervenção humana. Então, para mim, isso é milagre. E vocês sabiam, queridos, que Satanás ele tem um interesse muito grande em desvalorizar isso? O nosso inimigo, Satanás, eu vou ousar dizer uma coisa aqui para você. Tem uns tipos de milagre que ele até gosta que você veja. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente creia sem ver. É isso que está escrito lá em Hebreus, que a fé é crer contra o que nós vemos. Se você só crê em Deus quando as coisas estão acontecendo, essa fé é muito limitada. Quando nós estamos lá no deserto, lá no meio do furacão, é que nós precisamos de fé. Você não está vendo nenhuma saída, você não está vendo nenhum recurso, você não está vendo nenhuma solução, mas aquelas pessoas que creem em Deus sabem que a solução existe, que ela vai chegar. Isso é a fé que Deus quer que eu e você tenhamos. Mas o inimigo ele quer que a gente tenha fé em certos limites, né? Do tipo, eu só creio vendo. Eu só creio se eu ver. Né? Então ele vai fazer você
passar batido por muitos milagres invisíveis. E vai, além de você passar batido, você vai ainda pensar, nossa, por que será que não acontece mais os milagres que aconteciam? Será que o pastor está em pecado? Será que a igreja está em pecado? Será que... qual que é o problema? Nós passamos a procurar um problema como resposta para não acontecer mais milagres. Esse é o interesse do inimigo. Então ele vai fazer você focar só no que você vê. E muitas coisas vão acontecer sem você ver, e você não vai ter a oportunidade de agradecer a Deus, e você não vai ter a oportunidade de celebrar aquela intervenção de Deus na tua vida ou na vida das pessoas ao teu redor. Então saiba que Satanás não quer que você veja o valor dos milagres invisíveis. Mas talvez esse seja o medo dele. Quando nós descobrirmos o valor, né, desses milagres invisíveis, talvez a gente tenha condições de realmente lutar de forma eficaz contra ele. Amém? Deixa eu só desligar o meu celular aqui. Por quê, queridos? Porque o inimigo ele quer arrumar problema para nós, né? Enquanto Deus fala, creia sem ver. Ele fala, não, só creia se você vê. Só creia se você vê. E nós ficamos sempre raquíticos na fé. A nossa fé nunca cresce, a nossa fé nunca desenvolve. E a gente fica dependente das coisas acontecerem ao nosso redor para crer em Deus. Se você depender, né, de ver Deus para crer nele, quando que você vai crer? Nunca. Porque nós vamos ver o Senhor face a face. Mas para ver o Senhor face a face, nós precisamos crer enquanto Ele não está face a face conosco. Então, quando o inimigo ele nos faz escravo das coisas visíveis, ele está nos roubando muitas coisas, né? Então, enquanto isso, né, coisas poderosas da parte de Deus acontecem, nós não vemos. Nós precisamos crer sem ver para poder, né, realmente desfrutar dos milagres invisíveis. Eu queria aconselhar você a tomar uma decisão de não depender, né, do que você vê. 2 Coríntios 4, versículo 18. 2 Coríntios 4, 18 diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aonde que o autor aqui da carta aos Coríntios está dizendo que nós precisamos fixar os nossos olhos? Não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que é eterno? Deus é eterno. Nós temos uma promessa de viver eternamente, mas você não consegue ver isso. Você não consegue ver isso. Salvação é eterna, mas ela é invisível. Muitas promessas de Deus, elas só vão ter valor para mim e para você se nós tivermos fé no invisível. Então, o conselho aqui do apóstolo Paulo aos Coríntios é: comece a valorizar as coisas que você não vê e pare de depender das coisas que você vê. O autor aqui da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, também fala algo muito importante sobre isso. Ele diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Se eu falar para você que você foi feito do que não é visível, você vai dizer: não, pastor, eu conheço meu pai e a minha mãe, eu andei de mão dadas com eles, né? Mas muito antes do teu pai e da tua mãe decidirem gerar você, Deus já tinha decidido por isso. Então você foi feito por alguém invisível. Todas as coisas, a criação, né? Você realmente crê que tudo isso aconteceu numa grande explosão? Se realmente crê que toda a capacidade humana é resultado da evolução, eu não estou negando a evolução. Eu creio que nós podemos evoluir, mas tudo isso tem a mão de Deus. Você realmente crê que nós somos um acidente? É nisso que muitas vezes o inimigo nos prende. Eu preciso ver para crer. Eu preciso ver para crer. Eu preciso ver para crer.
E eu não preciso ver para crer, queridos. Eu fico pensando às vezes em cada vaso sanguíneo que tem no meu corpo, em cada nervo, em cada célula. Elas estão no momento, no lugar exato que elas tinham que estar, funcionando, né, exatamente no tempo, com a função exata para que a vida seja possível. Nem possível, é impossível. É impossível nós sermos um acidente. É impossível. É impossível que eu e a minha esposa tivéssemos a possibilidade de planejar a Nicole como ela é, a Sara como ela é. Nós somos um milagre. Nós somos um milagre. E a partir desse milagre que nós já somos, podem acontecer outros ainda maiores. Amém? Então, por favor, siga o conselho aqui do apóstolo Paulo. Não fixe os seus olhos apenas nas coisas que você vê. Senão você vai perder muita coisa. Né? Entenda que o que é, né, como diz aqui em Hebreus 11:3, entenda que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. E você vai ver muitas possibilidades se abrindo diante de você. E por que nós não percebemos o poder dos milagres invisíveis? O que nós queremos? Ver um morto ressuscitar. E porque nós estamos presos a essa definição de milagre, nós não vemos o milagre invisível que não deixa os vivos não morrerem. Você entendeu o que eu estou falando? O que nós queremos ver? Alguém que já morreu ressuscitar. E nós não valorizamos o fato de Deus preservar alguém que está vivo e não deixar essa pessoa morrer. Será que o milagre só acontece quando alguém morre e ressuscita? Ou quando Deus interfere na vida daquela pessoa e não deixa ela morrer? Quantas pessoas você já viu testemunhar que sofreu um acidente e que não sobrou nada do carro e saiu ilesa? Deixou de ser um milagre porque ela não morreu para ressuscitar? Vocês já foram livrados da morte muitas vezes e não pararam para agradecer. E não reconheceram esse livramento como milagre. Porque nós estamos presos na definição de milagre que se vê, que precisa morrer para ressuscitar. Talvez vocês nunca vão agradecer por Deus livrar vocês de ficarem cegos, né? A Nicole, por exemplo, nós não sabíamos que ela tinha uma séria deficiência de visão. Né? E talvez se a gente demorasse mais a tratar ela, talvez ela tivesse maior deficiência ainda. E eu orei muito para Deus, né, dar uma visão, né, completa para ela, porque era realmente alto o grau, né, ainda é, mas pela graça de Deus ela consegue ver 100%. Mas ela via, eu agora não vou afirmar com 100% de certeza, mas ela tinha uma deficiência muito alta. Agora ela tem mais ou menos 7 graus. É o máximo de graus nos olhos. Mas ela, mesmo com óculos, né, quando ela começou o tratamento dela, ela não conseguia ver como nós, né, de forma natural. Então ela via, mesmo com um alto grau na lente dela, ela não conseguia ver. E eu orei muito. E eu entendo que a visão dela sendo restabelecida, ainda que através, né, dos seus óculos, é um milagre. Eu posso agradecer como milagre. Eu posso celebrar a visão dela como milagre. Mas tem muitas pessoas que, se não verem um cego voltar a ver, elas nunca vão achar que Deus fez um milagre na vida de alguém. Talvez nós éramos para sermos cegos. E Deus nos livrou de ficar cego. Isso é milagre ou não? Talvez nós éramos para ser mudos. E Deus nos livrou de ser mudo. É um milagre ou não é? Mas você não viu, você não agradeceu, você não celebrou porque você não viu. Isso é importante demais. Então nós não valorizamos os milagres invisíveis por isso. Porque nós não vimos o paraplégico andar, mas o maior milagre do que fazer o paraplégico andar é Deus não deixar o são se tornar paraplégico. Maior milagre do que Deus restaurar um casamento é não deixar um casamento se acabar. Maior milagre do que curar alguém enfermo é ajudar essa pessoa a nunca ficar enfermo. Só que a gente não vê esses milagres invisíveis, a gente não agradece e a gente não celebra. Maior milagre do que restituir algo que alguém perdeu é nunca deixar essa pessoa perder. Eu acredito que Deus trabalha dessa maneira, mas nós estamos presos a uma definição de milagres que não nos deixa, né, viver coisas maiores em Deus. Né? Queria mais uma vez sugerir que você olhasse para o teu passado. Você pode fechar os teus olhos?
há 10 anos, há 15 anos atrás, quem era você? O que aconteceu nesses 10, 15 anos atrás? E a pergunta mais importante, se Deus não estivesse na tua vida, como você estaria hoje? Essa é uma oportunidade para você ver os milagres invisíveis. Como eu disse para vocês, eu tenho convicção de muitas coisas que Deus já fez na minha vida, que ninguém mais talvez consegue perceber. E essa reflexão, né, de olhar para trás e ver que a nossa vida ela é resultado da intervenção de Deus, nos ajuda a crer que o nosso futuro pode ser melhor ainda com a intervenção de Deus. Você vai passar a ver esses milagres invisíveis, milagres que acontecem todos os dias, inclusive. Intervenções de Deus que, né, vêm para transformar a nossa realidade. E o teu futuro pode ser muito melhor do que o melhor plano que você tem para ele. Eu sei que todos nós, né, somos otimistas e temos grandes sonhos, mas a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou que até imaginamos. Mas isso só vai chegar a ser realidade se você acreditar nos milagres invisíveis. O milagre da fé, queridos. O milagre da fé, eu não nasci crendo em Jesus. E o inimigo criou um monte de barreiras para mim crer em Jesus. Eu já testemunhei aqui que, né, em certo momento da minha vida, uma pessoa que era cristã, na tentativa de ajudar a minha família, ia até a minha casa falar de Jesus para o meu pai. E eu, como não cria naquilo, pegava um violão, ia para o quarto do lado e começava a cantar as músicas mais feias que eu sabia, para provocar, para realmente fazer ele se cansar, porque eu não nasci crendo. A fé é um milagre. É um milagre. E ela é um dos mais poderosos. Então, se você crê, ainda que crê pouco, saiba que Deus já tocou você com o milagre da fé. E Ele pode fazer ainda coisas maiores pela tua fé e por você. Amém? Só para você entender, muitos de nós já fomos aleijados morais. Quem aí já mentiu na vida? Tinha prazer em mentir, tinha prazer em enganar as pessoas, tinha prazer em trapacear, tinha prazer em enganar. Essa é a melhor definição para um aleijado moral. Eu já fui um tipo de aleijado na minha vida. O milagre de Deus aconteceu na minha vida. Hoje eu tenho prazer na verdade, hoje eu tenho prazer em propagar a verdade. Então, se você foi um mentiroso, uma mentirosa, e não é mais, aconteceu um milagre na tua vida. Nós podemos dizer que você era um aleijado moral e Deus curou você. Talvez você já foi um aleijado emocional, uma pessoa deprimida, sem expectativa de vida, sem sonhos. E algo aconteceu na tua vida que você voltou a sonhar, você voltou a ter esperança, você voltou a ter alegria. Um milagre aconteceu para você ter essa esperança, ter essa alegria, ter novos sonhos. E você pode dizer que você era um aleijado emocional e Deus operou um milagre na tua vida. Quem aí já passou por momentos financeiros terríveis, já quebrou talvez? Eu posso dizer que você, se você passou por isso, você era alguém morto financeiramente. Por que não dizer que Deus operou um milagre da ressurreição? Ressuscitou uma empresa, ressuscitou um administrador, ressuscitou um casamento, ressuscitou um filho. Um relacionamento quebrado entre pai e filho, hoje não está mais quebrado, um milagre invisível aconteceu. Um casamento onde esposo e esposa estavam separados, não conseguiam mais, né, manter o casamento de pé, agora estão se dando bem, houve um milagre invisível. Deus ressuscitou um casamento, Deus ressuscitou relacionamentos. Comece a valorizar, querido, os milagres invisíveis. Eu agradeço a Deus muitas vezes, porque eu estou indo para um lugar de carro, né? E quando eu vejo, eu pego uma rua que não era do meu trajeto. Sem saber, eu entro, viro antes ou viro depois. E daí eu fico, né, vem aquele misto, tipo, vou me atrasar por causa disso. Dá uma tristeza, até uma raiva da gente mesmo. Nossa, eu já estou ali, né, com pressa e agora fiz mais essa errata aqui, né, no trajeto. E logo me vem no coração, obrigado, Senhor. Nesse exato momento o Senhor pode estar operando um milagre invisível na minha vida. O Senhor pode estar me livrando de um acidente. Às vezes Deus tira pessoas da tua vida.
E você pensa, nossa, eu me dava tão bem com aquela pessoa e agora a gente está tão longe. Pode ser que Deus esteja operando um milagre invisível na tua vida. Pode ser que daquele relacionamento ia acontecer coisas terríveis. Então comece a olhar para os milagres invisíveis. Amém? Eu disse, né, e se você não escutou, eu vou dizer novamente. Eu acredito que os milagres invisíveis, eles são mais importantes do que os milagres visíveis. Por exemplo, nós falamos que Jesus operou pelo menos 2 vezes multiplicação de pães e peixes. Se aquela multidão que se alimentou dos pães e dos peixes que Jesus multiplicou só encheu a barriga e foi embora feliz, esse milagre foi pequeno demais. Se alguém que estava, né, num quadro de enfermidade foi curado, e depois que foi curado passou a viver novamente nas mesmas coisas que ela vivia, esse milagre foi pequeno demais. Porque quando Jesus cura alguém, ele não quer só curar, ele não quer só tirar aquela pessoa da enfermidade. Quando Jesus alimentou aquelas pessoas, né, através do pão e do peixe, ele não estava querendo só saciar a fome natural daquelas pessoas, ele estava querendo chamar elas para andar com eles. Então tem milagres que acontecem e o grande valor daquele milagre dura talvez meia hora, 1 hora, 1 dia, e tudo volta ao normal. A partir do momento que voltou ao normal, o efeito do milagre acabou. Os milagres que Deus faz na nossa vida, eles nunca podem deixar a gente voltar ao normal de novo. Amém? Então talvez eu esteja aqui contrariando o que você pensa, o que a maioria das pessoas pensam, né? Dizendo que os milagres invisíveis são mais importantes do que os milagres visíveis. Mas eu quero que você preste atenção em Mateus 18, versículo 7. Aqui o próprio Senhor Jesus, ele fala algo bem chocante. Bem chocante. Ele diz assim: ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Ele está falando de escândalos. Vocês têm visto escândalos acontecer? Todo dia. Todo dia acontece nos mais diversos meios. Nos meios religiosos, nos meios políticos, nos meios, né, familiares. Escândalos, né? Deus está falando, isso é impossível que não aconteça. Mas ai daqueles por quem os escândalos vierem. Depois ele diz assim: se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida eterna mutilado ou aleijado do que tendo as 2 mãos ou os 2 pés e ser lançado no fogo eterno. Ele acrescenta: e se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida eterna com um só olho do que tendo os 2 olhos ser lançado no fogo do inferno. Aqui você vai entender que um milagre invisível é mais importante do que um milagre visível. Se alguém estivesse cego e recebesse a intervenção milagrosa na sua vida e voltasse a ver, e a partir do momento que ela voltou a ver, ela fosse lá para a pornografia. Nossa, que bênção, agora eu consigo ver. E vai lá, né? Vamos para a pornografia. Vamos para a pornografia. Agora eu pergunto para você, o que era melhor acontecer? Que ela visse ou que ela continuasse cega? A pessoa não andava, mas recebeu um milagre de Deus e agora ela voltou a andar. Mas agora ela não quer saber mais de Deus, porque ela tem possibilidades, muitas possibilidades. Antes ela recorria a Deus, ela entendia que ela dependia de Deus, mas agora ela tem as próprias pernas dela. Ela vai pelos caminhos que ela escolher. Agora um milagre invisível. A pessoa estava corrompida pelo pecado, né? Mentia, enganava, se prostituía, matava, roubava. Né? A lista de pecados ela é praticamente inesgotável, mas eu te dou liberdade agora para você pensar numa pessoa que estava mergulhada no pecado. Ela se converteu, né? E parece que é algo até chato falar, nossa, a pessoa se converteu. Eu vejo até um preconceito, né, das pessoas quando falam, fulano se converteu. Esse é um milagre invisível dos mais poderosos. Porque a partir de uma pessoa que se converte a Deus, realmente, né, se volta para Deus de corpo, alma e espírito,
essa pessoa vai salvar a vida dela. Ela pode ir cego, coxo, né, mudo, mas se Deus operou um milagre na alma dela, se Deus converteu o coração dela, os caminhos dela, ela vai para o céu. E ela não vai sozinha. E às vezes Deus faz um milagre na vida de uma pessoa e a partir daquele milagre ele perde aquela pessoa e aquela pessoa ainda vai ser usada para levar outras pessoas a se perderem também. Não é regra, queridos, eu só estou insinuando aqui para você entender que milagres invisíveis são muitas vezes mais importantes que milagres que os nossos olhos podem, né, ficar arregalados ao verem acontecer. Então veja o que Jesus disse. É melhor, com outras palavras Jesus disse, é melhor que aconteçam milagres invisíveis, que pecadores se arrependam, que pessoas mudem de pensamento, que pessoas passem a crer, do que coxos andarem, do que cegos verem, do que mortos ressuscitarem. Se algumas pessoas ressuscitassem hoje, elas voltariam imediatamente para o pior estilo de vida que elas poderiam viver. Isso seria um problema. Mas Deus está fazendo muitas pessoas não morrerem e nós não estamos vendo. Quando salva alguém, quando, né, planta fé no coração dessa pessoa. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Então creia nisso, creia nisso. Valorize os milagres invisíveis. Eu queria pedir para os músicos subirem aqui para me ajudarem, nós vamos encerrar. Vocês podem ficar de pé, queridos? Será que nós podemos criar um ambiente aqui para nós vermos milagres invisíveis acontecer? Talvez você se pergunte, mas como criar um ambiente para um milagre acontecer? Vou te dar 4 dicas, bem rapidinho, para você criar um ambiente para um milagre acontecer. A primeira dica é reconhecer a tua necessidade. Quando você olhar para você e você vê alguma coisa errada na tua vida, quando você entender que algo que acontece na tua vida não agrada a Deus, você entende que há uma necessidade de mudança. Talvez algumas coisas precisem mudar no teu casamento, talvez algumas coisas precisem mudar na tua vida financeira, talvez algumas coisas precisem mudar nos teus estudos, talvez algumas coisas relacionadas à tua fé precisem mudar. Talvez você já ouviu Deus falando com você, olha, isso está errado. Isso não me agrada. Talvez algumas coisas relacionadas à dependência, codependência, estejam acontecendo na tua vida. Esse é o primeiro passo para que nós possamos criar um ambiente para um milagre acontecer. Entender, reconhecer que eu preciso de mudança. Você é uma pessoa crítica, você é uma pessoa que julga, você é uma pessoa, né, que abusa emocionalmente de alguém, abusa fisicamente de alguém. O que você precisa mudar? Esse é o primeiro passo para um milagre. Reconhecer que você precisa mudar. Você tem uma fé muito pequena, você é muito incrédulo, muito incrédula. Você dá mais valor para as coisas naturais do que para as coisas espirituais, alguma coisa, né? Contando que cada um aqui ainda não é perfeito, né? Que nós não somos perfeitos, é muito provável que todos nós precisamos mudar em alguma coisa. Esse é o primeiro passo para criar um ambiente para um milagre. O segundo passo é descobrir que nós não podemos fazer isso sozinho. Vamos combinar uma coisa, queridos? Se você sabe que você precisa mudar, e se isso dependesse só de você, você já teria mudado. Ainda que você diga, não, se eu quiser eu mudo, se eu quiser eu paro, se eu quiser eu vou e faço. Ainda que você diga isso, eu sou ousado a dizer que se você realmente entende que precisa mudar, e se isso fosse possível acontecer só através de você mesmo, isso já teria acontecido. Esse é o segundo passo. Entender que você depende da ajuda de Deus para mudar isso na tua vida. Talvez a gente precise admitir que a gente é um aleijado moral, que a gente é um aleijado emocional, que a gente morreu na fé, morreu
financeiramente, morreu espiritualmente. E hoje nós precisamos que Deus nos tire de uma cadeira de roda emocional, nos tire de uma cadeira de roda moral, nos ressuscite em algumas áreas. Reconhecer a nossa necessidade, entender que nós não podemos fazer sozinho. O terceiro passo é você crer que Deus quer mudar isso na tua vida. Além de você reconhecer e de saber que você não pode fazer sozinho, você precisa acreditar que Deus é o teu principal cooperador. É que de Deus virá a tua principal ajuda, o teu principal auxílio. Quando há uma vontade no coração de alguém que está alinhado com a vontade do coração de Deus, queridos, Deus move céus e terra para que isso aconteça. Então, se essa necessidade que você tem está alinhado com a vontade de Deus para a tua vida, isso vai acontecer. Talvez não aconteça do dia para a noite, talvez não aconteça de hoje para amanhã, mas um processo vai começar na tua vida para um milagre sobrenatural acontecer, para um milagre extraordinário acontecer, um milagre dentro de você, no teu coração, na tua mente. Muitos milagres precisam acontecer, principalmente na nossa mentalidade. E o quarto passo, e talvez o mais importante, é obedecer os direcionamentos que Deus vai te dar. Quando você falar: Deus, eu tenho um problema. Deus, eu não consigo sair desse problema sozinho. Deus, eu sei que o Senhor quer me tirar dali. Você vai ouvir Deus dando direcionamento para você sair desse problema. Então, obedecer os direcionamentos de Deus para a tua vida talvez seja o passo mais importante para esse milagre acontecer. Eu queria que você começasse a orar, apresentando isso a Deus, criando esse ambiente de milagres para Deus, dizendo: Deus, eu sei, o Senhor sabe também que eu preciso mudar. Muitas pessoas talvez já apontaram esse problema na tua vida, e provavelmente você não gostou quando alguém apontou esse problema. Alguém falou para você: olha, você é muito boca suja, você fala muito palavrão, você é muito estúpido, você é muito estúpida. E talvez você estava achando que isso não é um problema. É um problema, queridos. Nós acabamos de ceiar aqui, no momento da ceia nós falamos que um ambiente de bênção é gerado por palavras, um ambiente de maldição é gerado por palavras. Então, se você vive essa realidade de xingar, de blasfemar, de atribuir problemas às outras pessoas, de ser uma pessoa irritada, talvez você tenha um vício e você já entendeu que esse vício não está fazendo bem para você, que vai realmente levar você para um estado ainda pior se você não parar. Você entende: Deus, eu tenho um problema, eu não consigo sair desse problema sozinho, e eu sei que a vontade do Senhor é me tirar daqui. Talvez você tenha problemas de crenças erradas. Esse é um problema difícil de identificar, porque quando a gente crê em alguma coisa, eu particularmente criei muitas coisas erradas e só consegui identificar isso como um problema ao ter contato com a palavra de Deus. Talvez seja um momento em que Deus queira te ajudar a operar um milagre na tua mentalidade, nas tuas crenças, mas você vai precisar da palavra de Deus para identificá-las. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a dar esses 4 passos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesse momento a reconhecer as nossas limitações. Pai, nós não precisamos sustentar uma imagem de perfeição. Nós já sabemos que ninguém aqui é perfeito e que, inclusive, Pai, não há ninguém nesse mundo perfeito. E nessa noite, Senhor, nos ajuda a admitir. Esse é o primeiro passo para que um ambiente de milagres aconteça. Nós oramos, Senhor, nos ajuda a passar por cima dos nossos preconceitos. Nos ajuda, Senhor, a romper, Pai, as nossas crenças. Nos ajuda, Senhor, nessa noite a depender do Senhor, a entender que o Senhor é um Deus soberano. Não é apenas o Deus criador, mas é o Deus que pode mudar tudo em todos. Há muitos milagres pelos quais nós já podemos agradecer, mas o Senhor é o mesmo, Senhor, e pode operar nessa noite um milagre. Nós oramos, Senhor, além de reconhecer a nossa necessidade, Senhor, nos
nos conscientiza, Senhor, de que nós não vamos conseguir sozinhos, que nós precisamos contar com a Tua ajuda. Além disso, Papai, nos faz entender a Tua vontade perfeita para as nossas vidas. Dessa maneira, Senhor, nossa conclusão vai ser completa. E mais do que isso, Pai, nos dá um coração obediente aos Teus direcionamentos. É muito provável, Senhor, que o Senhor vai nos mandar fazer coisas que nós não gostamos. É muito provável que o Senhor vai nos mandar fazer coisas que nós não concordamos. E Pai, nós já sabemos das nossas limitações. Não nos deixa desanimar, não nos deixa recuar, não nos deixa retroceder, Senhor. Nós já chegamos até aqui na Tua presença, Pai, na presença do Deus dos impossíveis. Não nos deixa recusar, Senhor, a Tua oferta. Não nos deixa retroceder. Nos ajuda a avançar, Senhor. Se nós já demos nessa noite alguns passos na fé, nos ajuda a permanecer caminhando na direção desse milagre. Eu creio, Senhor, que milagres vão acontecer nesse lugar. Nós estamos na presença do Deus do impossível. E Pai, nos ajuda a entender que se nós estivéssemos paraplégicos, nós estaríamos confessando que há poder no Senhor para levantar os paraplégicos. Se nós estivéssemos cegos, nós estaríamos confiando e confessando que há poder no Senhor para abrir os olhos dos cegos. Se nós estivéssemos enfermos, desenganados pelos médicos, nós estaríamos aqui lutando com a nossa fé, declarando que há poder no Senhor para lançar por terra esse diagnóstico de morte. Mas porque nós achamos que o nosso problema é pequeno, nós estamos aqui tratando talvez, Senhor, isso como se fosse pouca coisa. Mas se o Senhor operar esse milagre invisível, se o Senhor operar esse milagre na nossa vida, talvez não apenas nós seremos salvos, mas seremos agentes de salvação. Talvez não apenas nós seremos libertos, como nos tornaremos agentes de libertação. Nessa noite, Senhor, muda a nossa mentalidade a respeito de milagres. Não nos deixa depender só dos milagres visíveis, Senhor. Talvez isso vai fazer de nós uma pessoa queixosa, reclamona, talvez até julgadora, que nós vamos procurar problemas para justificar a falta de acontecimento de milagres ao nosso redor, enquanto o Senhor quer operar um milagre dentro de nós. Pai, eu oro em nome de Jesus. Há poder no Teu nome, Senhor. Há poder no Teu nome, Senhor. E eu declaro em nome de Jesus sobre mentes e corações aqui. Opera o Teu milagre, Senhor. Liberta o cativo, Senhor. Liberta, Senhor, aquela pessoa que está vivendo uma dependência, uma codependência. Liberta, Senhor, as pessoas que têm problemas com as palavras, Senhor. Não deixa mais ela ficar declarando palavra de morte, palavra de destruição. Vai, transforma a linguagem dessas pessoas. Transforma a mentalidade dessas pessoas. Oh Pai, há pessoas que têm dificuldade para confiar, que foram traumatizadas, que foram enganadas. Opera um milagre nelas, Senhor. Pai, que ela possa voltar a confiar especialmente em Ti. Oh meu Pai, em nome de Jesus, opera um milagre que não deixa o vivo morrer, que não deixa o são se tornar paraplégico, que não deixa o que vê perder visão. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você concorda, dá um amém aí no teu lugar. E continue crendo que Deus quer fazer um milagre na tua vida. Se você pudesse ver tantos milagres que Deus já fez, você seria uma pessoa literalmente mais grata. Estaria muito mais feliz com Jesus. Então deixa Deus abrir os teus olhos para esses milagres. Amém? Não sei se tem música. Aproveite mais esse momento, queridos, para adorar o Senhor e para continuar aí ouvindo Ele falar sobre as necessidades que nós muitas vezes nem mesmo enxergamos.